a cúpula do partido de pegar R$1,5 bilhão. Vamos ver os 8 denunciados? Olha só, o ex-presidente Lula aparece na denúncia como chefe e grande idealizador do esquema. E em seguida, a ex-presidente Dilma Rousseff vem como a grande negociadora na compra de apoio junto com os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva e Paulo Bernardo. A senadora Gleisi Hoffmann, atual presidente do partido, e o ex-tesoureiro João Vacari Neto completam a cúpula petista de denunciados. Rodrigo Janot mostra como os acusados montaram uma rede de arrecadação de propina no governo, principalmente via Petrobras. O ex-presidente Lula foi apontado como líder do esquema e, por isso, se condenado, pegaria uma pena maior, não é, Juliana? Chico, a Ana Luísa mostrou aí todos os nomes dessa nova denúncia, né? E para o Procurador-Geral da República, Lula foi o grande idealizador dessa organização criminosa. O Ministério Público somou pagamentos de vantagens indevidas a Lula de R$230 milhões por suposto favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS. A denúncia analisou o esquema desde 2002. A cúpula do PT cometeu, pelo menos durante 14 anos, crimes contra a administração pública, segundo o Procurador-Geral da República. Na denúncia, ele fala que o esquema envolveu órgãos como Petrobras, BNDES e Ministério do Planejamento e que o esquema permitiu que os 8 petistas recebessem de propina quase R$1,5 bilhão. O procurador diz que só na Petrobras o prejuízo gerado foi de pelo menos R$29 bilhões. O documento fala que Lula foi um dos responsáveis pela constituição da organização e pelo desenho do sistema de arrecadação de propina, seja porque na qualidade de presidente da República por 8 anos, atuou diretamente na negociação espúria em torno da nomeação de cargos públicos com a intenção de obter de forma indevida o apoio político necessário junto ao PP, Partido Progressista, e ao PMDB, para que seus interesses e do seu grupo político fossem acolhidos no Congresso Nacional. O procurador diz ainda, no lugar de negociações políticas, temos negociatas ilícitas, nas quais a moeda de troca não era simplesmente divisão de poder para governar, mas sim a compra de apoio político com a utilização de dinheiro público. Rodrigo Janot define o ex-presidente Lula desse jeito, o grande idealizador da organização criminosa. E detalha os papéis de cada um dos denunciados. Relata que Lula, Dilma e o ex-ministro Antônio Palocci negociaram com o PMDB da Câmara apoio em troca de cargos públicos relevantes que poderiam ser instrumentalizados, como de fato foram, para a arrecadação de propina. Diz que o ex-tesoureiro João Vacari era o responsável pela cobrança de propina no varejo junto às diversas empresas que se relacionavam com o governo federal durante os governos Lula e Dilma. E que os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega eram os interlocutores diretos de Lula e Dilma nas negociações que envolviam a cobrança de propina em valores mais relevantes. A senadora e hoje presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Paulo Bernardo, segundo a denúncia, não apenas davam suporte ao esquema ilícito montado, como também operaram diretamente a cobrança de propina no Ministério do Planejamento. Diz ainda que Gleisi foi uma das mais beneficiadas nos esquemas ilícitos mantidos pela organização criminosa na Petrobras, no Ministério do Planejamento, junto ao Odebrecht e a JF. O procurador fala que o ex-ministro, hoje prefeito de Araraquara, Edinho Silva, teve uma participação mais relevante na organização na qualidade de coordenador da campanha presidencial de Dilma de 2014, quando substituiu Vacari na missão de arrecadar valores ilícitos em benefício daquela campanha. E afirma que a ex-presidente Dilma integrou a organização desde 2003, quando assumiu a convite de Lula o Ministério de Minas e Energia. A denúncia afirma que desde ali contribuiu decisivamente para que os interesses privados negociados em troca de propina pudessem ser atendidos, especialmente no âmbito da Petrobras,
da qual foi presidente do Conselho de Administração entre 2003 e 2010. Outro trecho do documento diz que chama atenção a quantidade de contas correntes de propina mantidas pelos petistas junto a grupos empresariais dominantes no cenário econômico brasileiro. Foram identificadas pelo menos 5 contas instituídas em benefício do grupo político dos 8 petistas denunciados, junto a Odebrecht, JIF, OS, UTC, ao escritório de advocacia de Guilherme Gonçalves, além do ajuste de propina com dirigentes da Andrade Gutierrez. A Procuradoria quer que os 8 denunciados paguem juntos 6,8 bilhões de reais. Seriam 6 bilhões e meio de reais para a Petrobras, mais 150 milhões de reais por danos materiais e outros 150 milhões por danos morais, por lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública. O procurador-geral, Rodrigo Janot, quer que os 8 petistas sejam condenados pelo crime de participação em organização criminosa, com pena maior para o ex-presidente Lula apontado como líder. Apesar de nem todos terem foro privilegiado, como Gleice Hoffmann é senadora, essa denúncia foi feita aqui no Supremo. Agora, cabe ao ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato, notificar os denunciados para que eles apresentem a defesa, para então levar o caso até a 2ª turma aqui do tribunal, que vai decidir se eles viram ou não réus. Dos 8 denunciados, só os ex-ministros Edinho Silva e Guido Mantega ainda não são réus na Lava Jato. Lula já é réu em 5 ações penais, 3 em Brasília e 2 no Paraná, sendo que em uma delas já foi condenado e recorre em liberdade. No Congresso, petistas não quiseram falar de jeito nenhum sobre a nova denúncia, que acabou repercutindo em outros partidos. O que nós vimos diante da denúncia é que o PT não apenas governou um país, mas uma máquina de corrupção para financiar um projeto de poder. É algo que pode dar em todos nós um certo desânimo, desencanto, mas é também algo que tem que dar alguma esperança de que pelo menos esse tipo de prática está sendo denunciado e os crimes estão sendo apurados. A assessoria de Dilma Rousseff diz que não foram apresentadas provas ou indícios de materialidade de crime e que a denúncia não tem fundamento e que caberá ao Supremo garantir direito de defesa e rejeitar a denúncia. O ex-presidente Lula disse que não conhece o teor da denúncia, que esse é mais um exemplo de mau uso das leis para persegui-lo, que não praticou qualquer crime, muito menos participou de uma organização criminosa. Afirmou que a denúncia é uma ação política. A defesa de Paulo Bernardo afirmou que não teve conhecimento da denúncia. Gleice Hoffmann afirmou que a denúncia não tem qualquer fundamento. A defesa de João Vacari Neto declarou que a denúncia é totalmente improcedente. A defesa de Guido Mantega afirmou que é no mínimo contraditório que a Procuradoria-Geral da República resolva oferecer denúncia, usando como prova basicamente a palavra de delatores, num dia em que o Brasil se depara com a disposição de delatores à dissimulação. Edinho Silva afirmou que sempre agiu de forma ética e legal. A defesa de Antônio Palocci não quis se manifestar. Ana, Chico. Obrigada, Juliana. Os valores da propina impressionam demais. 1,5 bilhão de reais. É dinheiro que não acaba. A gente vai a Brasília conversar com Alexandre Garcia. Alexandre, os valores são inacreditáveis, né? Pois é, as pessoas comuns não fazem ideia aí do que seja 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão atribuídos pela Procuradoria-Geral da República a 8 pessoas. Mas é mais ou menos como multiplicar aquele apartamento banco do Gedel por 30 vezes o que foi contado ontem na Bahia. E Janot, que confessou ter agido por medo e não por coragem, né, ao reagir às novas revelações envolvendo o procurador Marcelo Miller e a JBS, e que parecia atingido por uma flechada de Joesley, mostrou que ainda tem flechas e alvejou ontem, como a gente viu aí, uma parte do esquema petista, né, desde ex-presidente da República até a presidente do partido. Reagiu e não se sabe se já usou todas as flechas ou ainda haverá mais bambu nesses 10 dias depois de homologada a colaboração premiada do doleiro do PMDB, Lúcio Funaro. Olha, aquele apartamento emprestado na Bahia cheio de dinheiro
é um retrato da corrupção brasileira.